Não vai descansar ninguém hoje. E é assim, para os amiguinhos que estão aí em casa, que quiserem fazer parte do nosso programa, podem enviar mensagem aqui para o número que está no nosso rodapé. Nós iremos ter imenso prazer de apresentar-lhe este programa e de lhe trazer muita alegria, muita emoção e também não só, como muitos conhecimentos. Um dos nossos temas do programa de hoje vai ser a higiene dentária. Pois é. Tu lavaste os dentes hoje, Missinha? Claro, como sempre. Quem que esqueceu de escovar? Ah, alguém levantou ali. Alguém levantou o dedinho. Será que esqueceu mesmo? Acho que ela estava atrapalhada. Acho que ninguém esquece de escovar os dentes. Então é assim, por isso é que nós vamos ter hoje conosco um que irá fazer esta apresentação. E é Ela da higiene oral. Sim, da higiene oral. E ela também está no júri de hoje. Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais uma edição do programa Inspirações. Hoje trazemos uma convidada que está no mundo da mídia desde os 7 anos de idade. Podemos acompanhar o seu percurso profissional desde o programa O Tempo dos Mais Pequenos, Roda Viva, até o telejornal. Albertina Palalaine, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Exato, é um prazer, Vanessa. Muito obrigada a esta time maravilhosa que tu tens, este programa lindíssimo. É sempre um prazer fazer parte de programas inspiradores como este. Eu sei que o povo moçambicano conhece a Albertina através das telas, acompanhou desde criança, por todo o seu percurso profissional, mas diga-nos, de onde vem a Tininha? Desculpa tratá-la por Tininha, é Albertina. Não, fica à vontade. É o diminutivo, como era tratada nos bastidores, né? Não, fica à vontade. Até hoje, as pessoas simplesmente não conseguem chamar-me de Albertina. É Tininha. Teve uma situação, eu estava ali a apresentar o Jornal da Tarde. Sim. E alguém ao responder disse Tininha. Todo mundo começou a rir, mas pronto, é hábito, então não há problemas. Quanto às minhas raízes, é um pouco complicado porque eu sou uma mistura. Eu gosto de me considerar como alguém da cidade da Beira, mas oficialmente eu não nasci na cidade da Beira, nasci cá em Maputo, mas a minha mãe é de Manjacase, em Gaza, e meu pai é de Inhambane, em Zandamela. Então eu sou uma mistura muito boa e pronto, eu me considero moçambicana 100%. Com certeza. Exato. Com certeza. Fala-nos um pouco da sua infância. Cresceu na cidade da Beira? Sim, exato. E tive o imenso prazer de conhecer alguém muito especial lá mesmo na cidade da Beira. Estou a falar da Vanessa, que fez parte desta infância. Sabe que eu já passei uma tarde em casa dela, ela recebeu muito bem com toda a família, foi sensacional. Exato. Então, a cidade da Beira é uma cidade que, apesar de pequena, sempre foi muito acolhedora. As pessoas são muito verdadeiras. Pronto, é casa. Então, casa, tu sempre tens aquele sentimento de alegria. Eu tive a oportunidade, do princípio deste ano, de voltar à cidade da Beira e tive aquelas memórias. Quando eu me lembro da minha infância, eu lembro-me da escola primária Bons Sonhos, daquele caminho que nós fazíamos quando íamos andando a pé até a escola e a volta. Nós sempre tínhamos umas moedinhas para comprarmos aquilo que vocês aqui chamam de gelinho, lá na Beira é pingo doce. Então, assim, pequenininhos em plástico. Exato. Então nós comprávamos e ficávamos ali a caminho. Então são muito boas memórias que eu tenho da cidade da Beira, que eu tenho da minha infância. Não foi uma infância repleta de muita coisa, mas com o pouco que nós tínhamos, nós éramos extremamente felizes. E uma coisa que sempre vai ficar na minha memória é a questão de... Eu vivia num prédio. Sim. E toda a gente, tu conhecias do primeiro ao 12º andar do prédio. Tu sabias que naquela casa vive fulano de tal, naquela casa vive fulano de tal. E hoje já não. Exato, é uma coisa que eu agora vejo que já não é assim, mas que foi uma das coisas que mais me marcou na minha infância, porque era um grupo de crianças, nós saíamos para brincar sempre que depois das aulas, estávamos todos ali embaixo, brincávamos e sim, a minha infância foi muito boa. Qual das brincadeiras marcou-lhe mais na infância? É assim, eu vou... Agora passou uma brincadeira, é Chibotela, que é aquela dança. Como é que eu posso dizer? Era uma dança que nós fazíamos, assim que fazíamos times. Então, sim, uma time dançava contra a outra. Depois, no final, juntavam-se e entrava um de cada equipe para fazer a competição. Exato, nós chamávamos de Chibotela. Então, estou familiarizada.
Como é que se chamava em Quilimane? Chamávamos competição de dança mesmo. Competição de dança só, mas perfeito. para nós tínhamos Chibotela porque era assim mais tradicional, tinha umas músicas que eu já nem me lembro, porque pronto, já era um bocado pequeno. Eu me lembro disso porque fui chamada a atenção com a minha avó e com a minha mãe por estar Exato. a fugir para ir dançar e depois voltar tarde a casa. Exato, então é uma das memórias que tenho, mas eram várias as brincadeiras que nós fazíamos. E dos seus pais? Exato, dos meus pais, prontos, eu tenho também boas memórias. Eu nasci no momento em que a minha mãe estava a voltar para a escola. Sim. Então, o meu pai estava a trabalhar, a minha mãe estava a trabalhar, então eu tinha que ficar em casa e ficava com a pessoa que cuidava da casa e às vezes ficava com primos. Então, não cresci necessariamente em termos no período da tarde com a minha mãe, mas à noite era aquela festa porque estávamos todos lá, os meus irmãos, a minha mãe e o meu pai. E pronto, é sempre bom. Eu sou sempre um pouco reservada a falar, porque mesmo alguém já me perguntou no Facebook, por que tu não falas tanto do teu pai? É porque é um momento, como é que eu posso dizer, foi um período muito alegre da minha vida, mas que infelizmente ele faleceu em 2009, então é algo que ainda é sempre um pouco sensível para mim. Então, mas tenho muitas boas recordações dele, é uma pessoa que me inspirou imenso. E se hoje eu sou essa pessoa, é graças a ele. Então, os meus pais são tudo para mim. Quantos irmãos a Albertina tem? 2 irmãos mais velhos. Rapazes. Sim, rapazes. Então, a menina e mais nova, a caçula, sofreu muito com eles. Não, mas até, sabe que ao contrário eu era mais responsável de casa, eu era a que colocava ordem, que os pais quando queriam alguma coisa falavam comigo. Exato. Porque eles pronto, tiveram aquela fase da adolescência e a rebeldia e por aí, então eu era a que tinha cabeça, que era mais concentrada e gostava de estudar, então o que acontecia era que o pai sempre dava as responsabilidades, sempre olhava para mim e dizia, olha, vocês têm que ser como a vossa irmã mais nova e por aí. Então, e eles sempre foram protetores, mas na medida certa. Uma coisa que eu e os meus irmãos, nós somos muito amigos. Até hoje, nós somos aquelas pessoas, eles são uma das poucas pessoas que conseguem chamar minha atenção e qualquer coisa que eles falam, eu entendo, eu acato, porque nós temos uma ligação muito forte. Crescemos praticamente juntos, temos amigos em comum e nos momentos mais difíceis nós sempre estivemos lá um para o outro. Então é sempre... E as escolhas que a Albertina fez hoje na vida, os seus pais tiveram alguma influência? Muita, muita influência mesmo, porque assim, quando eu comecei a fazer rádio, pronto, fiz porque gostava, era uma brincadeira e muito divertido. Exato. Quando entramos para a adolescência, aquela fase em que nós achamos que nós somos melhor que todos e que não queremos saber disto e daquilo, eu achava que apresentar programas infantis já não eram para mim. E eu já me sentia um bocadinho crescida, não queria fazer programas infantis. Então, lembro-me que o meu pai, ele sentou e disse, olha, é assim, tu agora não entendes como é que eu posso dizer, as vantagens que fazer televisão, fazer rádio podem te trazer no futuro. Eu vejo que é algo que tu gostas, mas que de momento, por alguma influência, de verdade era porque os meus amigos gozavam, porque eu fazia programas de criança e estas coisas. Ele disse que não te deixes influenciar pelas pessoas, faça aquilo que tu gostas, eu sei que tu gostas de apresentar, eu acho que tu devias apostar nisso. E foi um dos motivos pelo qual eu não desisti de apresentar, porque já estive bem perto mesmo de largar a rádio e a televisão que eu fazia no momento. Para seguir outra carreira? Não, na altura só não queria fazer, porque, enfim, os meus amigos não achavam que era cool, então eu não queria fazer televisão, porque fazia programas de crianças, mas isso eu estou a falar de quando tinha por aí 13, 14 anos. A fase da adolescência é um pouco complicada, Exato, são as exato. descobertas e tudo. Exato. Então o teu pai foi realmente uma figura muito preponderante na sua vida? Não, foi muito importante. Sempre foi uma pessoa que me ensinou que as coisas que, por exemplo, as coisas que nós temos, que nós fazemos na nossa vida são para nós. Exato. Porque nós tem aquelas situações em que algumas pessoas são rebeldes, ou fazem isto, ou fazem aquilo, ou não querem ir à escola. Meu pai dizia, olha, eu vou ficar triste se acontecer, se no futuro tu não te deres bem, eu vou ficar muito triste. Mas é a tua vida. Exatamente. Tudo que tu fazes, estás a fazer para ti. E isso é um ensinamento que eu sempre levei. Eu sempre fiz algo a pensar que, ok, se eu fizer algo de errado,
ok, os meus pais vão ficar tristes, mas a pessoa que mais vai sofrer com as consequências dos meus atos sou eu. Exatamente. Isso foi uma coisa que ele sempre me colocou na cabeça desde pequena, para eu sempre estar centrada, para eu sempre estar focada e que tudo que eu for a fazer, no final das contas, volta para mim. Então exato. O programa Tempo dos Mais Pequenos, que recordação lhe traz? Uau! Tempo dos Mais Pequenos, 1998. Eu era uma daquelas, como é que eu posso dizer, daquelas ouvintes, porque era um programa da Rádio Moçambique, que acho que até agora existe. Eu era uma daquelas ouvintes que ligava todas as quintas-feiras para aquele programa e pedia músicas, porque tu podias ligar. Então, imagina ao longo de, vamos lá falar, 4, 5 meses, alguém que está a ligar todas as quintas-feiras para pedir música. Então eles disseram, tá bom, queremos conhecer quem é esta, é a Tina, porque eu sempre assim, queremos conhecer quem é a Tina, porque que a Tina não vem para cá? Então foi este momento de eu chegar lá na rádio e tu descobrires aquele mundo todo por detrás do aparelho que tu passas a vida a ligar e a pedir músicas. Foi um momento uau. E te apaixonaste por aquilo. Exato, foi automático. Foi automático. E para a Roda Viva, como é que entra? Para o Roda Viva, bem, foi um pouco, foi diferente, porque o primeiro casting que eu fiz para o Roda Viva, eu fui reprovada, não aceitaram, eu não fui a escolhida. E eu me lembro que eu chorei tanto, porque eu me preparei, eu já fazia rádio, então eu achava que pronto, já estava tudo certo e não fui a selecionada. Foram selecionados 2 outros grandes amigos meus, agora que ficamos uma família, e eu fiquei triste, eu estava tipo, ok, não, isto não vai funcionar, vamos continuar só com a rádio e por aí. Exatamente. Quando chegou o momento de fazerem um programa, eles decidiram que deveriam incluir uma criança que viesse por parte da Rádio Moçambique. E quem foi esta criança fui eu. Então foi desta forma que eu depois acabei entrando para o Roda Viva e apresentei com a Kate e o Dércio. Sim, conheço. Exato. A Kate, e depois quando conhecemos muitas outras pessoas como alguém aqui. Estivemos juntas neste processo, foi muito interessante, um momento marcante. Exato, foi assim que começou o Roda Viva. A primeira emissão eu fiz numa ponte, acho que até o momento foi uma das reportagens mais perigosas que eu já fiz, porque foi numa ponte que a ponte já estava quase a ceder, mas que nós tínhamos que fazer a apresentação ali, que era para mostrar o caminho que as crianças percorriam para ir até a escola. Exato, eu me lembro que eu estava ali a tremer, eu dizia, eu vou cair, mas ele dizia, não, tu não vais cair, e mesmo assim tens que falar, e esta foi uma das minhas primeiras reportagens para o Roda Viva, para a televisão, foi um momento marcante. A nossa conversa com a Albertina Palalani está a ser mesmo interessante, mas antes vamos a um curtíssimo intervalo e voltamos logo de seguida. Não saia deste lado. Quem é que vos ensaiou, estrelinhas? Mana Finoca. Mana Finoca. Ali onde? Mana Finoca, levanta a mão. Olá, Mana Finoca. Nosso muito obrigada por terem ensaiado, que estas meninas estão todas muito bem vestidas e por isso tu irás ganhar um cabaz. Uma salva de palmas para a Mana Finoca. Estamos de volta à nossa conversa com a nossa encantadora Albertina Palalani. Albertina, fala-nos um pouco sobre o teu percurso de formação. Formação, ok. Formação, eu estive primeiro na escola, comecei na Beira, claro, foi onde eu passei a minha infância e adolescência. Escola primária Bons Sonhos, Pontageia. Depois passei para uma outra escola que ficava um bocado mais distante do centro da cidade, que é João 23, que tenho muitas boas memórias de João 23. Foi excelente, não podia ter sido melhor. E depois eu decidi especializar-me em relações internacionais. Mas de princípio eu pensei que eu não fosse ser aceita no ISRE, que é o Instituto Superior de Relações Internacionais, porque assim, eu sempre gostei de diplomacia, sempre gostei de ver figuras como o nosso antigo presidente Joaquim Chissano, como várias outras pessoas que usam a diplomacia no seu dia a dia, usam a diplomacia na política. Eu dizia, ok, eu quero ser como estas pessoas, então eu quero fazer diplomacia.
Na cidade da Beira, a única universidade que tinha este curso era uma universidade privada e, de momento, as condições financeiras lá em casa não estavam assim tão bem. Eu tinha os 12 outros irmãos em escolas privadas, então a nossa aposta seria mesmo tentarmos por uma escola pública. Foi quando decidi e concorri e fiz o exame para o ISRE, mas uma coisa que eu me lembro é que toda a gente dizia que a primeira tu não entras, tens que tentar umas duas, três vezes. A primeira tu não entras, podes preparar-te, mas a primeira dificilmente vais entrar. E pronto, fiz o exame, mas estava numa ok, desta vez se calhar não vai funcionar, mas a próxima. E depois posso conseguir um emprego e até posso pagar uma outra universidade, se calhar privada. Depois nós podemos ver isso, porque foi um período, como é que eu posso dizer, foi um período conturbado, porque foi no mesmo instante que o meu pai adoeceu. Então, foi no momento que tinha que fazer a minha decisão em termos de carreira, do que eu ia seguir, mas ao mesmo tempo tínhamos esta outra preocupação. Então, foi um momento de muitas decisões que eram para mudar a vida. Então, eu decidi que não, ok, eu vou mudar-me para aqui, para Maputo, e se eu conseguir o ISRE, eu posso continuar, caso não, vamos ver o que é que podemos fazer. Exato. E por sorte, por também empenho, esforço, consegui uma vaga no ISRE, que é uma instituição pública, mas de muito prestígio. Sim. E foi a melhor escolha que eu poderia ter feito na minha vida em termos de universidade. Fiz relações internacionais. Foi difícil a princípio, claro, mas depois, com o tempo, a pessoa vai se habituando e correu tudo bem. E depois, claro, eu nunca quis parar por lá, sempre quis fazer um mestrado. Tentei algumas bolsas de estudo e até consegui algumas bolsas, mas diferentes momentos da minha vida que eu não consegui ir a estas ou fazer o curso. E finalmente em 2017 recebi uma bolsa para estudar, para fazer mestrado no Reino Unido, e eu aceitei. E foi assim que eu consegui fazer o mestrado em jornalismo e estudos de mídia. E pronto, esta é a minha carreira em termos de formação. Sim. Carreira brilhante. A Albertina foi escoteira? Sim. Pertenceu ao Parlamento Infantil? Sim. Continuadores de Moçambique? Sim. E o que mais? Sempre fui uma criança assim, multifacetada. Exato, e muito ocupada. Se tinha uma organização, eu queria fazer parte, queria estar lá. Porque estas coisas, desde pequeno eu aprendi que estas coisas, para além de ajudar a formar o caráter da pessoa, também ajudariam no futuro. Exatamente. E ajudaram, porque acabei conhecendo um pouco mais de tudo, de diversos mundos, acabei conhecendo mais pessoas, fazendo contactos que agora na mídia são cruciais, porque se tu estás na mídia, tu tens que ter contactos, tu tens que conhecer pessoas. E pronto, foi desta forma que eu decidi que, ok, tá bom, este é o caminho a seguir, este é o caminho que nós temos que fazer. Então, me divertia, mas ao mesmo tempo aprendia qualquer coisa. Então foi mais ou menos para isto. Agora, Parlamento Infantil e continuadores marcaram-me porque eu pensei que fosse me divertir nestas instituições, mas o que acabei vendo foram situações tristes, porque se tu trabalhas para o Parlamento Infantil, tu tens que ver situações em que os direitos das crianças estão a ser violados e muitas vezes tu não podes diretamente fazer nada. Tu vês uma situação em que tens uma criança que está a ser basicamente vendida, ou está a ser forçada a um casamento. E tu, como criança, não podes fazer nada, tu só podes reportar o caso às entidades. Então isso, de certa forma, fez-me sentir, às vezes, um bocadinho triste. Exato, triste. E foram das coisas que acabaram marcando-me. Era bom, era bonito estar ali, estarmos juntos, mas tinham também estes fatores que acabavam me colocando um bocadinho triste. Moçambique, apesar de ter ratificado a Carta da União Africana no âmbito da proteção dos direitos da criança e também por fazer parte de várias organizações a nível internacional também de proteção à criança e dos direitos da criança, nós ainda conseguimos ver certos casos, não só em Moçambique, também na África e no mundo, algumas crianças que são realmente comercializadas para fins completamente bárbaros. Isso realmente dói até para um adulto, para uma mãe, para uma criança. Exatamente. E principalmente aquelas crianças que estão ali no seio do Parlamento Infantil e têm as suas limitações
completamente básicas, né? Não podem ir mais do que além de poder reportar essa situação e discutir com as autoridades. Mas é um trabalho gratificante, tá? Fazer parte dessas organizações. Mas quando você é criança e tu estás a ver uma outra criança da mesma idade e tu tens o privilégio de poder ir à escola, de poder brincar quando quer brincar, de poder estar ali no Parlamento Infantil e tu vês outras crianças que não têm o mesmo direito, então chega a marcar de certa forma durante um tempo e é gratificante, tal como mencionaste, mas que foi também muito difícil. E essas organizações todas que a Albertina fez parte influenciaram de alguma forma na escolha que fez hoje ou não? Influenciaram definitivamente, porque quando nós crescemos dentro dos nossos, como é que eu posso dizer, dentro dos nossos ambientes, acaba-se criando uma bolha que muitas vezes nós podemos não ter noção da realidade, nós podemos não ter noção daquilo que está a acontecer, do Moçambique real. E eu acho que antes e mesmo durante muito tempo vivíamos nessa bolha, nós não sabíamos o que é que estava-se a passar para além da cidade da Beira, o que é que se estava-se a passar para além da cidade de Maputo. E fazendo programas e fazendo parte destas organizações, muitas vezes para reportar, por exemplo, no programa Tempo dos Mais Pequenos, para tu reportar sobre os direitos da criança a nível da província de Sofala, tu tens que viajar. E quando tu viajas, tu acabas vendo vendo a realidade de Moçambique, vendo a situação onde algumas crianças naquela altura estavam inseridas, e isso traz-te a realidade, põe-te de certa forma mais madura do que as pessoas, do que as crianças que estão à tua volta, e acaba fazendo com que tu tomes decisões que, na minha opinião, são certas sobre as tuas escolhas, porque eu sei porque já vi as dificuldades de outras pessoas que não tiveram as mesmas oportunidades que nós tivemos. Chegou ao telejornal. Sim. Como é que foi este processo? Sentiu-se realizada? Senti-me, é um daqueles áudios, o Jornal da Tarde foi um daqueles momentos que quando eu tive que apresentar, acho que as primeiras palavras eu nem sei como é que saíram, porque eu estava tão nervosa. Eu tenho às vezes, posso parecer às vezes muito confiante, mas normalmente quando é algo novo eu fico muito nervosa e até estava a transpirar. Eu lembro-me que foi o chefe Cláudio e a chefe Marina que estavam ali por perto, estavam ali sempre a olhar para mim, a dizer, não, vai correr tudo bem. Eu estava ali a transpirar e a tremer. Então, quando tenho que falar aquela primeira frase, que é a frase de saudação, eu falei, e assim que eu falei a frase, eu até fiz porque eu estava tão nervosa, mas depois dali foi só crescer, foi só continuar a trabalhar e a tentar crescer. Mas foi um desafio, foi uma daquelas metas que tu sempre tiveste desde criança, e quando tu chegas lá é uma maravilha. E por ser mulher, jovem, mulher, teve algum tipo de dificuldades durante a sua carreira, só pelo facto dessa questão do género, ou nem por isso? Eu acho que, quanto à questão do género, até ajudou, pelo menos para a minha carreira, porque nós começamos a fazer rádio e televisão num período em que já estava-se a incentivar muito que as raparigas fizessem parte tanto da mídia e estava-se a incentivar o empoderamento feminino no geral. Exato. Então nós fomos privilegiadas quanto a isto em termos de género. Quanto à questão da idade, claro, para apresentar os jornais, fazer parte do gabinete, da direção de informação, muito jovem, tem as suas questões, as pessoas sempre perguntam, mas ela é muito jovem, mas ela há bocado estava a apresentar o Perlim Pim Pim, como é que ela já está a apresentar este programa? E as pessoas esquecem-se que é assim o caminho, tu tens que crescer. E são etapas. São etapas da vida, e a pessoa tem que crescer e vai crescer. Desde que a pessoa tenha as qualificações ou tenha vontade de aprender, nada é impossível. Então, foi durante um tempo uma coisa que eu tinha, mas depois eu vi que não, eu mereço estar aqui, eu mereço fazer este programa, eu tenho as qualificações, e eu me dediquei e aprendi durante este tempo todo. Então, por mais que até questionem, eu vou mostrar a essas pessoas que estão a questionar-me que não há necessidade de questionar, porque é o lugar onde eu devo estar. Sabe? A Albertina hoje é mestre em? Jornalismo e estudos de mídia. Tem algum sonho nesta área?
Sim, tenho muitos sonhos, eu não paro de sonhar. Eu sempre, para a minha tese de mestrado, eu procurei falar sobre a presença feminina na política, em debates políticos cá em Moçambique. Fiz a questão de analisar o debate, foram os debates, eu não estava cá, mas foram os debates que aconteceram no princípio as eleições que aconteceram, perdão, em 2017, eu não estava cá, mas fiz questão até de gravar as cassetes para poder trabalhar, gravar cassetes, vê lá, eu ainda estou lá com a mentalidade. Fiz questão de gravar online algumas informações e depois poder estudar. E a conclusão que nós chegamos é que na mídia moçambicana, para os debates eleitorais, nós tivemos uma percentagem de 8% de mulheres a fazerem parte destes debates para comentarem. Dentro disto, o que eu vou investir muito agora nos próximos tempos, é porque eu quero ver mais mulheres na mídia a comentarem sobre economia, sobre política, sobre assuntos do dia a dia. Exato. E num pé de igualdade. Não queremos criar fóruns só para mulheres comentarem. Não, as mulheres devem estar inseridas em todos os fóruns de debate. As mulheres não podem ser levadas somente para comentar questões sociais ou maternidade e saúde. Claro, podem comentar e somos muito boas a comentar, mas nós também somos boas em falar de política, nós também somos muito boas em falar de economia, de relações internacionais, de todos estes assuntos. Então, este é o meu desafio agora, é algo que eu quero tentar puxar muito, que é tentar ver mais mulheres na mídia, em diferentes áreas, em diferentes setores, não somente para certas áreas. O seu interesse nesta área veio do facto de ser ativista? Também. É isso, é fazer parte de diversas organizações que vai me puxando para os caminhos que eu vou. Sim, eu sou ativista, primeiro de direitos da criança, da rapariga, e também agora das mulheres. Então, já tive a oportunidade de aprender e de ver de grandes exemplos de grandes mulheres moçambicanas que estão a fazer muita coisa. Então, por que não fazer numa área que eu entendo, que é a questão de jornalismo, que é a questão de mídia? Por que não nós apostarmos? Estamos num bom caminho e deixa-me dizer que nós estamos muito melhor que muitos países, mas sempre podemos fazer mais. Por que só temos 8% de mulheres a comentarem debates políticos quando estão ligados às eleições? Por quê? Então, são estas coisas que nós temos que questionar, porque nós temos capacidade. As mulheres discutem. Lá em casa, quando há debates, as tias, as mães, todas discutem. Por que quando vamos à televisão, elas não estão lá presentes? Então, é mais ou menos. Tem alguma isso. referência de uma mulher moçambicana que a Albertina olhe e várias. diga que... Não, são várias. Em que área? Porque na sua área, de mídia, várias. de jornalismo, São várias. que participe ou participem a comentar assim sobre vários aspectos. Ok, posso falar de três, porque não vou conseguir falar de uma. Posso falar de três. Por favor. A primeira que foi uma inspiração para mim em termos de... Ela não necessariamente falava, mas orientava debates e orientou vários debates dentro desta área. Estou a falar da Eunice Matavel. Ela sempre foi uma inspiração para mim como mulher, como alguém que sabe apresentar, sabe estar e não se intimida por estar a fazer uma emissão muito importante. Então ela é uma inspiração, e tanto quanto várias outras mulheres também na mídia. Estou a falar também da Olivia Massango, que é alguém que eu admiro imenso em termos de trabalho, em termos de percurso. E a capacidade de foco que ela tem, ela sabe o que quer e eu adoro imenso isso. E alguém que eu também gosto porque sabe navegar em todo tipo de terreno e sabe e expressa-se e fala aquilo que quer, é a Fátima Mimbiri. Eu tive a oportunidade de estar com ela esta semana e eu até pedi para tirar uma foto. E ela olhou para mim e disse: tu estás a pedir para tirar foto comigo? Eu disse: sim, estou a pedir, e tirei uma foto ali com ela porque gosto, e é isto que nós mulheres precisamos, de estarmos lá, de falarmos e de nos impormos. Com certeza. Exato. A nossa conversa com a Albertina Palalane está realmente muito interessante, mas antes vamos a um curtíssimo intervalo e voltamos logo de seguida.
Muito boa noite a todos os telespectadores da televisão de Moçambique. Sejam bem-vindos à presente edição do seu programa Primeira Página. Esta edição de sexta-feira que está recheadíssima. Logo de princípio, nós teremos a oportunidade de conversar e ouvir música boa. Vão estar aqui a interagir conosco Stella Machel e Octane Glory, que vão nos mostrar o que de melhor se faz quando falamos de música gospel, quando nós falamos de música evangélica. Vamos também apreciar a nova coleção de Pinto Música. Estamos a falar da Black Collection, que é uma coleção inspirada no preto, lindíssima. Nós vamos mostrar aqui as imagens. E há também um momento muito interessante nesta presente interação. Vamos conhecer a POC Filmes, que vem diretamente de Chibuto. Eles estão a chegar aqui. São um grupo de jovens que pegaram o pouco que têm e conseguiram fazer um filme de terror. Isto e muito mais na presente edição do seu programa Primeira Página. Seja bem-vindo. Nós temos uma juventude preparada para os desafios que vêm. São vários os desafios que nós temos como Moçambique, mas acima de tudo nós temos que saber fazer, e eu acho que a Wake Up está a fazer um grandíssimo trabalho. Então eu quero pedir uma salva de palmas para vocês estão de parabéns. Bem, as formações que vocês estão a ter agora são somente o primeiro passo de uma longa caminhada. Estamos de volta à nossa conversa com a Albertina Palalane. Albertina, Sim. o que é que nunca contou a ninguém? Uau! Não, esta pergunta... Ok. Uau, o que eu nunca contei a ninguém? Algo que pretenda realizar e acha que já está perto disso? Esta é complicada. Posso voltar a esta pergunta depois, porque tenho que ficar aqui à procura na minha biblioteca. O que eu nunca contei a ninguém? Oh, esta é complicada. Qual é o seu maior sonho de vida? Os meus sonhos vão sempre mudando, porque à medida que nós conseguimos alcançar um, depois aparece o outro, mas de forma assim geral, eu gostaria de primeiro constituir uma família muito bonita. Quantos filhos? Exato. Algo que eu sempre falo, eu quero ter 2 filhos biologicamente, e eu gostaria de adotar um. Muito Então bom. Seriam 3 filhos no total. É um projeto muito bonito. Exato, espero conseguir. Se calhar é isso, então está aqui o segredo. É uma coisa que sempre falei e falo sempre para o meu noivo, que eu gostaria muito de adotar. Exato, influência dos trabalhos que eu já fiz, eu já vi muitas crianças em situações difíceis, e eu acho que se cada pessoa que tivesse possibilidades financeiras adotasse uma criança, conseguiríamos resolver o problema de pelo menos grande parte delas. Então, tá aí, por exemplo, sim. Nunca contou isso a ninguém, sou o seu noivo. Sim, é o meu noivo, Então pronto, temos em primeira mão uma informação preciosa de que a Albertina pretende futuramente adotar uma criança, que é um projeto muito bonito mesmo. Exato. Albertina, o que lhe inspira? Para mim, o que me inspira é a forma como a pessoa ultrapassa, ou como nós conseguimos ultrapassar um obstáculo. Porque é fácil nós, a coisa correr bem, nós acharmos que, uau, é tudo tão bonito, a pessoa conseguiu isto desta e daquela forma, nós não conseguimos ver o que está por detrás e o que a pessoa teve que suportar para alcançar o seu sonho. Então, eu gosto de ver aqueles exemplos em que as pessoas falam de superações, de que tive esta dificuldade, mas consegui ultrapassar desta e desta forma. E uma coisa que eu sempre faço é tentar rodear-me de pessoas que me inspirem. Eu sempre tenho que tirar algum proveito de alguma das pessoas que está ali próximas a mim. As pessoas não notam, mas eu estou sempre a aprender, sempre a olhar o que esta pessoa faz de bem, o que esta pessoa tem nisto e naquilo, e sempre tentar levar estas coisas positivas. Isso ajuda a pessoa a crescer muito. A título de exemplo, quando eu comecei a fazer o Roda Viva, eu sempre fui uma pessoa um bocadinho fechada, um bocadinho tímida. Tivemos um encontro do Roda Viva onde estiveram crianças de diferentes partes de Moçambique, e eu vi a forma como o Aires
como Nair, Taninha, como todos os nossos colegas, como a Vanessa, como as pessoas interagiam, como as pessoas eram mais abertas e mais espontâneas. Então, aos poucos, tu vais olhando, tipo, ok, esta pessoa interage, fala com as pessoas, esta pessoa, antes de apresentar um programa, procura conversar com o público. Isto torna a pessoa mais familiar com o público. Exatamente. Então, estas pequenas coisinhas que eu vou aprendendo de cada uma das pessoas que vou conhecendo. Quem te inspira? Tenho diversas inspirações em diferentes áreas. Agora, em televisão e jornalismo, a Cristiane Mampur, que é uma jornalista do BBC, sim, é BBC. Ela normalmente faz reportagens de locais muito difíceis, de locais em conflito, e fala sobre temas muito políticos. Ela é uma inspiração muito grande para mim em termos de mídia e o que devo fazer. Em termos de vida, minha mãe é uma inspiração, porque ela, tal como eu mencionei, é uma pessoa que conseguiu ultrapassar muitos desafios, conseguiu criar muito bem os seus filhos, está sempre firme, sempre forte, pronta a ajudar. Então, ela tem sido uma inspiração muito grande para mim. Sim. Uma mensagem para aqueles jovens que olham para a Albertina e acompanharam o seu percurso desde pequenina, sabem que é uma menina, uma mulher batalhadora, e chegou onde chegou com o seu mérito. Qual é a sua mensagem para estes jovens que pretendem seguir os seus passos? Ok, primeiro, nunca desistam dos vossos sonhos. Vai ser difícil, vão ter algumas pessoas a remarem contra, mas mesmo assim nós temos que lutar por aquilo que acreditamos, nós temos que fazer acontecer aqueles sonhos. E se não der certo, pelo menos nós aprendemos e já sabemos o que não fazer da próxima vez. Todo obstáculo é depois uma forma de nós aprendermos. Segunda coisa que eu gostaria de deixar ficar para principalmente os jovens é que nada é fácil. E nós temos que deixar de ter este espírito de querer as coisas muito rápido e muito fácil. Porque o que acontece é que sim, podemos nos dar bem hoje, mas no futuro ou no amanhã estas coisas podem não dar assim tão certo. Então, com muita paciência, vamos correr atrás dos nossos sonhos com garra, sim, vamos correr atrás das coisas que nós acreditamos, mas sempre com responsabilidade, sempre pensando no positivo e no que é bom para a nossa sociedade e para todos nós. Pensamento coletivo e menos individualismo, mais pensamento coletivo. Quando a Albertina olha para trás e vê todo o seu percurso, quer de formação, das batalhas que enfrentou para chegar onde chegou, sente-se orgulhosa? Muito, sinto. Sei que ainda posso fazer muito mais, exato, mas estou feliz, estou orgulhosa do caminho que eu percorri. Cometi erros, sou humana, exato. Mas aprendi destes mesmos erros e, acima de tudo, nesta longa caminhada, conheci muitas boas pessoas e pessoas que eu levo para a vida toda, e isto não tem preço, não tem preço quando tu te sentes amada, quando tu te sentes apreciada, quando tu te sentes valorizada. É uma coisa que não tem preço e que eu estimo muito. Você está com o casamento marcado? Sim. A minha cabeça, estes dias, só casamento, a cerimônia. Sim. Olha, a produção toda do programa Inspirações deseja-lhe muitas felicidades. Muito obrigada. E que continue a ser esta mulher que inspira outras mulheres e não só a correrem atrás dos seus sonhos. Exato. E para ti também, muito obrigada por convidar a toda a equipe e continue sendo esta mulher inspiradora, porque nós também vamos ali ao Instagram, vemos a família bonita que tem, está muito abençoada e quero desejar felicidades e tudo bom para ti. Muito obrigada. Os nossos votos também, que corra tudo bem consigo. Muito obrigada. E assim foi o nosso programa com a nossa encantadora Albertina Palalana, esta jovem inspiradora e brilhante moçambicana que vale a pena sim inspirar-se nela. Nós paramos por aqui, voltamos na próxima semana com mais inspirações. Continue a acompanhar as nossas páginas Facebook, Instagram e YouTube. Até lá, continuação do ótimo dia.